Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Novamente é um prazer estarmos juntos para louvar e engrandecer o nosso Deus e também refletirmos, meditarmos na sua palavra, como nós fazemos aqui todos os domingos, não é? É um prazer, uma alegria rever os irmãos dominicalmente aqui na nossa igreja. Preste bem atenção, no dia 31 de outubro de 1517, alguém aqui estava vivo? Já existia nesse... Acho que não, né? O Brasil estava vivo, né? O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, né? Então, 1517, nós tínhamos 17 anos de idade. O Brasil era um verdadeiro adolescente. Nesse dia, um monge relativamente desconhecido, né? Ele pregava na porta de uma igreja na Alemanha, um documento que ficou conhecido como 95 Teses do senhor Martinho Lutero. E ele não sabia com certeza absoluta que estava dando início a uma verdadeira revolução, né? Uma revolução no pensamento cristão. Mas aí você pode estar dizendo, meu pastor querido, né? Meu pastor querido, outubro já passou. Esse negócio foi dia 31 de outubro de 1517, outubro já passou, então por que o senhor está falando hoje da reforma, né? Todo mundo sabe que esse movimento que teve início naquela data ficou conhecido como reforma. Eu estou falando hoje, e você não se apresse muito em me criticar, tá certo? Porque eu estou falando hoje, porque hoje é que dia mesmo? 10 de novembro, tá certo? Então, exatamente no dia de hoje, 10 de novembro, o nosso querido irmão chamado Martinho Lutero nasceu. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483. Então, eu não estou fora, não. Estou, assim, mais ou menos dentro da perspectiva da gente pensar ainda em reforma. E confesso que eu estou fazendo essa reflexão hoje com base num pedido que foi feito pela minha esposa querida domingo passado, quando ela disse assim, por que você no domingo não fala sobre a reforma, chamada de reforma protestante? Preste bem atenção, qual foi o mesmo tema que nós trabalhamos com os irmãos essa semana? Quem lembra? Já coloquei aqui, né? O tema que nós vamos abordar hoje é esse aqui, né? Desculpem o transtorno, vivemos em reforma. Desculpem o transtorno, nós estamos vivendo em reforma. É interessante a gente olhar para essa parte B, né? Vivemos em reforma. Na verdade, a reforma ela não passa nunca. Na verdade, a reforma ela precisa ser uma coisa absolutamente permanente. A reforma ele não foi um movimento do passado e ele não é muito menos um movimento ultrapassado de maneira alguma, mas ele é um movimento permanente que nos convida a nos guiar pelas diretrizes que foram estabelecidas por aqueles irmãos chamados de reformadores, como Moisés falou aqui ainda há pouco, e esse movimento desses irmãos, eles recolocaram, vamos dizer assim, o cristianismo numa direção, numa reta que vai nos levar até a vida eterna, se Deus quiser. Mas a pergunta é, né? Quem foi Martinho Lutero? E eu quero falar disso aqui rapidamente com os irmãos, para a gente ter uma ideia, né? Quem foi, afinal, esse monge quase que desconhecido que mudou a história do cristianismo de uma maneira tão radical? Quem foi Martinho Lutero? Esse homem que abalou os alicerces da fé cristã com as suas ideias, com as suas chamadas 95 teses. Rapidamente falando para os irmãos, ele era filho de um casal camponês chamado Hans e Margarete Lutero. Eles trabalhavam com minas de cobre e eles foram bem prósperos nesse negócio e puderam dar ao filho dele, esse Martinho Lutero, uma educação de primeira linha mesmo. De modo que quando o menino chegou por volta dos 18 anos a 20 anos de idade, ele já estava cursando direito
e não só direito. Direito, filosofia, um monte de coisa, porque no passado não se estudava somente um curso, não é? Se estudava várias coisas ao mesmo tempo. Era uma educação muito mais abrangente do que a gente tem hoje. Enfim, esse menino aos 18 anos de idade ele já estava nessa perspectiva, até que ele deixou, na verdade, essa questão do direito, porque ele passou por uma experiência muito forte. Um dia, andando pelas ruas da Alemanha, ele foi vítima de uma tempestade muitíssimo forte, e essa tempestade quase que tirava a vida dele, e ele fez um juramento naquela hora de que se a vida dele fosse preservada da tempestade em que ele estava inserido, ele dedicaria a vida dele completamente a Deus dali em diante. E assim aconteceu e assim o fez. Ele, por um milagre, foi salvo da tempestade e ele resolveu ir para um convento, ser monge, e dedicou-se à teologia dali em diante. Tornou-se professor, na verdade, de teologia, e a casa dele vivia cheia de alunos que o ouviam permanentemente. Evidentemente que depois das 95 teses ele começou a ser perseguido, né, pela Igreja Católica, pelo Papa, refugiou-se com alguns príncipes na Alemanha para preservar a vida dele, e durante esse período, vamos dizer assim, de exílio, né, de estar escondido nos castelos da Alemanha, ele aproveitou o tempo para traduzir a Bíblia do latim, né, da língua da igreja, para justamente a língua popular, fazendo com que a Bíblia chegasse a todas as pessoas na Alemanha, né, pelo menos na Alemanha. Ele casou-se em 1525 com Catarina von Bora. Eu gosto desse nome dela, sabia? Catarina von Bora, né? Von, V-O-N, Bora, B-O-R-A. Eu acho que esse nome dela é uma espécie de ultimato, né, para ele, né? Vamos embora, vamos casar. E aí terminou casando com ela, casou e teve com essa Catarina von Bora 6 filhos. 6 filhos, tá certo? Morreu na mesma cidade onde ele nasceu, em 1546, de um infarto, o nosso querido Martinho Lutero. Mas o que levou ele a escrever essas 95 teses que a gente tem até hoje, né? Aqui está uma página, né? Uma das mais antigas páginas que contém as 95 teses, né? Que não são teses no sentido que a gente tem hoje, mas eu diria que são afirmativas que ele faz a respeito de como o cristianismo andava naquela época lá, tá? Naquela época da construção da Basílica de São Pedro, em Roma, a igreja passava por uma situação muito complicada. A primeira delas que Martinho Lutero critica bastante é a venda de indulgências. A venda de indulgências era o seguinte, os irmãos devem saber disso, eu vou citar, se cria que as almas, quando desencarnavam aqui, elas iam para um lugar chamado de purgatório. E lá no purgatório elas cumpriam uma etapa de sofrimento até ser liberada do purgatório. E aí a igreja resolveu vender, como é que eu vou chamar, hein, Moisés? Vender o quê? Vender a possibilidade do indivíduo sair, passaporte, né? Sair mais rápido do purgatório, se alguém aqui desse uma oferta pela alma dele que devia estar lá no purgatório. Então, eu vou escolher o rei aqui, o King aqui. Vamos supor que o King aqui, meu rei morreu, então eu digo, ele está no purgatório, eu não quero que ele fique muito tempo no purgatório, eu vou, na verdade, dar uma oferta de 100 mil reais para a Igreja Batista Orla Sul, e a gente vai interceder e ele vai sair bem mais. Se ele tem que passar 10 anos lá, ele vai passar só 1 ou 2, e aí ele está liberado do purgatório. Isso era o chamado, a grosso modo, né? Chamadas vendas de indulgências. Mas outra coisa que também ele criticava bastante era a corrupção moral que existia na época. Mais ou menos quando ele estava entre 5 e 10 anos na igreja, ele teve uma oportunidade de visitar Roma e conhecer o papado e conhecer as coisas como eram nos seus bastidores. E ficou decepcionadíssimo com o nível de luxo e de corrupção que existia na alta cúpula da igreja.
enquanto os pobres passavam extrema necessidade. Então, essa era uma outra coisa que ele criticava bastante. Outra coisa que ele criticou muito foi a chamada simonia. Simonia era exatamente a venda de pequenos objetos que se diziam que eram relíquias importantes, como, por exemplo, uma talisquinha da cruz de Cristo. Alguém preservou a cruz de Cristo em algum lugar, dividiu essa cruz em pedaços, né, de madeira, e aí se vendia esses pedaços de relíquias preciosas, e a igreja enchia o bolso de dinheiro, mais uma vez, com esse negócio assim, já pensou eu ter um pedaço da cruz de Cristo? Então esse negócio rendia dinheiro até dizer basta nessa circunstância aí também. Outra crítica que ele fazia muito era ao monopólio da interpretação da Bíblia. Então, só quem tinha a Bíblia em mãos e sabia ler a Bíblia era justamente os padres, os sacerdotes, os indivíduos que tinham acesso à língua em que a Bíblia estava escrita, que era normalmente o latim naquela época lá, tá? E ninguém tinha que se acreditar naquilo que o dirigente, o sacerdote estava dizendo, porque você não tinha como avaliar se aquilo era verdadeiro ou não. E ele tinha como avaliar, ele sabia que muitas coisas que a igreja fazia não estavam na Bíblia de jeito nenhum. E a última coisa é que, por conta dessas circunstâncias, evidentemente, a salvação deixou de ser pela graça e passou a ser pelas obras e pela intercessão da igreja, evidentemente. Então, basicamente, as 95 teses de Martinho Lutero, elas criticam esse estado de coisas que eu acabei de citar para os irmãos. Por tudo isso, a reforma ela não pode ser entendida apenas meramente como algo institucional. Martinho Lutero ele foi lá e reformou a igreja de forma institucional, ou provocou um racha, um cisma, dividiu a igreja de maneira institucional. Não. A primeira reforma que acontece é dentro do próprio Martinho Lutero. Entende? A primeira reforma que acontece é uma reforma não institucional, mas é uma reforma pessoal. A primeira reforma que existe não é uma reforma do exterior, mas é sim do interior do indivíduo. A primeira reforma que existe não foi fora, a primeira reforma ela foi dentro. Primeiro mudou a cabeça dele, primeiro mudou a reflexão dele, o pensamento dele, a forma dele avaliar as coisas como estavam acontecendo, e ele mudando, ele passa a mudar também, evidentemente, a igreja. Então, a reforma não foi algo apenas também de Lutero, foi algo que ele começou, mas que outros indivíduos também levaram adiante, como, por exemplo, Calvino, foi um outro pensador, um outro servo do Senhor, que também, na verdade, encampou essas ideias e acrescentou outras críticas e também levou isso adiante. Melanto foi uma outra pessoa que também mudou as coisas na forma de pensar. E, aliás, é de Melanto uma frase que vai dar início a essa palavra solas, né? A gente sempre fala da reforma, fala de 5 solas, que é o meu conteúdo hoje para vocês. Mas, evidentemente que isso já vem desde lá de Melanto. Melanto diz assim, só pela graça justificamos e só pela fé somos justificados. E esse camarada é que dá início a essa coisa de solas. Solas é uma palavra que significa somente, só, somente, só e somente só. Por isso, hoje nós vamos falar desses 5 princípios, chamados de 5 solas, que resumem os fundamentos desse movimento chamado de reforma. E nós queremos convidar todos que estão aqui e aqueles que irão nos ouvir a começar nas suas próprias reformas. A gente pode até pedir desculpa ao povo, tá? Desculpem o transtorno, mas estamos em reforma. Ou como eu coloquei no tema, nós não estamos, nós vivemos em reforma. E eu espero que cada irmão, cada amigo, cada pessoa que está com a gente aqui nessa manhã possa entender isso. Nós estamos sempre em constante reforma. Mas sem delongas, vamos à frente. Abra sua Bíblia
em Efésios, capítulo 2, onde nós vamos ler os versículos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja bem, eu vou citar aqui 5 versículos que são a base, vamos dizer assim, bíblica, não só esses, mas que eles compõem a base bíblica para os 5 solas. E se você riscar, marcar e colocar do lado desses versículos assim, escritos com a caneta assim, sola gratia, só a graça, não é? Você vai, de agora em diante, nunca mais esquecer quais são as 5 solas que compõem, que resumem esse pensamento dos reformadores. Primeiro é exatamente esse aqui, chamado de só a graça, ou sola gratia. Para entendermos, na verdade, esse texto que eu acabei de ler, é necessário que a gente entenda o contexto, o que vem antes. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia novamente, deixe ela aberta, para que você leia o que vem antes desse famoso texto. Porque pela graça sois salvos. O que vem aqui antes disso? O que vem antes disso é exatamente uma espécie de resumo do que era a vida do ser humano que o apóstolo Paulo faz. E Paulo vai dizer assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados. Vocês estavam, 2:8 a 10. Mas veja antes, é o de antes, tá? Eu estou agora no de antes. Primeira frase que Paulo coloca aí é exatamente essa. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Ponto. E não tinham o que fazer. Por que vocês estavam mortos nas transgressões e nos pecados? Aí ele vai dar uma série de razões. Primeira razão, porque vocês viviam segundo o curso deste mundo. Em outras palavras, vocês viviam segundo o rumo, a direção, o norte que o mundo dá para as pessoas. Certo? Vocês viviam assim. Segundo, vocês viviam segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, vocês viviam segundo o capeta. O príncipe das potestades do ar é quem? É o capeta. Ou seja, vocês não só viviam segundo o rumo e o curso, né, como se fosse um rio desse mundo, mas vocês viviam segundo pensa e direciona a vida das pessoas o próprio capeta, que é o príncipe das potestades do ar. Terceiro, ele vai dizer, vocês viviam segundo o espírito dos filhos da desobediência. Então, vocês, seguindo o curso do mundo, o pensamento do capeta, é claro que vocês tinham que se tornar o quê? Filhos da desobediência. Em quarto lugar, vocês viviam segundo as inclinações da vossa carne. Ou seja, vocês viviam como? Vocês viviam dando vazão ao desejo da carne pecaminosa de vocês. Então, todos os desejos que vocês tinham, vocês viviam segundo esses desejos. Em quinto lugar, vocês viviam segundo a carne, a vontade da carne dos pensamentos de vocês. Ou seja, cada um vivia de acordo com as suas razões, do jeito que queria, do jeito que pensava, segundo a sua vontade, e vamos embora que a vida é bela e estamos aí nessa, tá? Vocês viviam nessas 5 perspectivas, diz ele. Olha, você vivendo segundo o curso desse mundo, a direção desse mundo, segundo o pensamento do capeta, se tornando filho da desobediência, segundo a inclinação da sua carne, segundo a vontade do seu pensamento, então, você estava o quê? Você estava numa enrascada que não tinha mais tamanho. Na boa linguagem do nordestino, você estava lascado, tá? Bem lascadinho mesmo. Vocês eram filhos, resumo da ópera, vocês eram filhos da ira. Aí, depois desses 7 versículos, a gente chega no versículo 8. E no versículo 8, a gente vai ler o quê?
No entanto, Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele vai dizer no versículo 4, pela graça vocês são salvos. Entendeu agora? Tá ligado agora? O que Paulo está dizendo é assim, olha, do jeito que a coisa estava, na situação que a coisa era, vivendo do jeito que vocês estavam vivendo, vocês já estavam mortos. Vocês eram mortos vivos. Vocês eram pessoas que não tinham chance alguma. De maneira nenhuma vocês poderiam se safar dessa, se salvar dessa. Agora Deus, pela misericórdia dele, pelo grande amor com que nos amou, ele nos deu vida, porque a gente estava morto, ele nos deu vida com Cristo Jesus. E é por isso que vocês são salvos. Vocês são salvos pela graça, pela graça, pela graça, pela graça e pela graça. Porque não tinha jeito para nenhum de nós aqui de forma alguma. Vê só, o texto vai dizer o seguinte, pela graça sois salvos, aí vem a primeira frase, e isto não vem de vós, não vem de vocês, ou seja, não cabe aqui nenhuma iniciativa, a salvação de vocês não tem iniciativa própria de vocês, não vem a partir de vocês, isto não vem de vós, isso não foi um movimento iniciado por vocês, não foi. Aí ele completa dizendo, é um dom de Deus. O que é um dom, minha gente? Um dom aqui na linguagem do grego, né, original, é presente, é dádiva, é algo que é ofertado a você. Então, quando você recebe um presente, você paga pelo seu presente que você recebeu. Você fez aniversário ontem, alguém chegou com um presente para você. Aí você diz assim, quanto custou? Diz aí para eu te pagar. É assim? É presente. Você aceita ou não aceita. Você fica ou não fica, você gosta ou não gosta. Mas é um presente. Não cabe aqui nenhum pagamento, porque é um presente. Então veja bem o que eu estou lhe dizendo. Eu estou dizendo assim, não cabe aqui nenhuma iniciativa sua, porque você não foi de iniciativa sua. Segundo, não cabe aqui nenhum pagamento para você dizer assim, eu paguei pela minha salvação, como no caso das indulgências. Não tem isso. E a terceira frase vai dizer o quê? Não de obras. Eu estou destrinchando o versículo aqui para os irmãos direitinho. Não de obras. Ou seja, não cabe aqui nenhuma meritocracia espiritual. Ah, se eu der esmolas, eu vou ser salvo. Se eu for bonzinho, eu vou ser salvo. Ah, se eu der muito dinheiro para a igreja, eu vou prosperar. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que o texto diz, na verdade? Ele está dizendo, ó, não cabe iniciativa sua, não cabe pagamento seu, e não cabe de forma alguma também nenhum mérito espiritual para você merecer isso. Você não merece, você não merece, você não merece, porque você é aquele indivíduo que era filho da ira, filho do diabo, que pensava segundo ele, andava no curso desse mundo. Você era esse indivíduo. Então não cabe nenhuma meritocracia espiritual aqui. Nada que a gente faça ou que nós pudéssemos fazer iria nos trazer a salvação em Cristo Jesus. E a última frase diz assim, essa é muito taxativa, né? Ela diz, para que ninguém se glorie. Não cabe obras, porque se fosse por obras, eu iria me gloriar. Ah, eu sou bom, eu sou santo, eu sou o santinho maravilhoso, eu tenho uma vida fantástica, então é tudo maravilhoso. Não, não cabe aqui também nenhuma glória pessoal. Não cabe aqui também nenhuma glória pessoal. Você está entendendo como um versículo pequeno, ele é tão rico de dizer tantas coisas para mim, para você e para cada um de nós? Portanto, como é que diz o versículo mesmo? Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie.
Não cabe, portanto, só recapitulando, não cabe, portanto, o que mesmo? Iniciativa própria, não tem iniciativa própria, não cabe o que mais? Não cabe pagamento, não cabe, na verdade, mérito espiritual e não cabe glória pessoal. Nada disso cabe. É tão somente e somente mediante a fé. E mais nada além disso. Lutero, na tese número 16 das suas 96 teses, ele diz assim: quem crê que pode obter graça fazendo o que está ao seu alcance, acrescenta pecado em cima de pecado, de modo que se torna duplamente culpado. Entendeu? Diz assim: quem crê, quem acredita que fazendo qualquer coisa que estiver ao seu alcance, ele vai resolver a situação, ao contrário, ele vai acrescentar pecado em cima de pecado e vai piorar mais a situação dele ainda, porque é pela graça que nós somos salvos. Você está entendendo agora porque os reformadores disseram assim: é só pela graça, é só la graça, mais nada além disso. Segundo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e grave bem esse versículo, marque ele, porque vamos falar da segunda sola através dele. Esse verso de Romanos 1,17 diz, também é muito conhecido de cada um de nós, ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos dizer todos nós juntos? Acho que dá para dizer, né? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Infelizmente, existe uma grande tendência no ser humano de racionalizar as coisas, e há uma tendência muito grande no ser humano para a autossuficiência. Consequentemente, isso desperta o orgulho do neguinho e dá nascimento à vaidade do neguinho também, com certeza. Entendeu? Pegou a linha de raciocínio? Sola fide, ou sola fé, somente a fé. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim: existe uma tendência no ser humano para a racionalização e para a autossuficiência. Nós gostamos de pensar que somos os tais. Nós gostamos de pensar que nós conseguimos resolver as coisas da melhor maneira possível. E aqui o texto não está dizendo exatamente o contrário disso, porque na medida em que eu racionalizo, que eu me sinto autossuficiente, eu começo a me orgulhar. E eu começo também a dar vazão para que nasça a vaidade dentro do meu coração. Porém, entenda bem, a única resposta do homem à misericórdia e à graça de Deus é a fé. Não é a justiça, é a fé. O justo viverá pelo quê, diz o texto bíblico? Pela fé. O primeiro texto lá dizia o quê? Pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé, e não a justiça. Então, a única resposta que a gente pode dar à graça de Deus, ao perdão que Deus nos ofereceu, ao presente que Ele nos dá, é justamente a fé, e nada mais do que isso. Então, a fé é essa contrapartida ao presente divino. A fé é a contrapartida a essa bênção celestial, a essa dádiva celestial que nós recebemos de graça em nossas mãos. Acreditar nesse amor que é um absurdo de amor. Porque o amor de Deus é escandaloso, não é? O amor de Deus é hiper, mega, super escandaloso. Nos amar quando nós éramos daquele jeito. Lembra das 5 coisas que eu disse aqui? Inclinações da carne, vontade do pensamento, filho do diabo, segundo o pensamento do príncipe das trevas. E é nessa condição dessa
barra funda, chafurdado no pecado, atolado em pecado. É justamente nessa condição maligna, ruim, que Deus nos ama, a ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, ele é escandaloso. É um amor que não se baseia em justiça. É um amor que, na verdade, é injustificável. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é um amor que na verdade, prima pela justiça. Não é justo isso, não. Isso não é justo. Isso é injustificável. Mas é esse escândalo de amor que faz exatamente com que a gente seja salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu espero que você esteja me entendendo e diga um amém bem grande agora, tá? Amém. O texto diz, vamos voltar ao texto, destrinçar ele direitinho para a gente entender. O texto diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja bem, não no livro Evangelho que a gente tem aqui, não nos 4 Evangelhos, mas no Evangelho Boa Nova. A justiça de Deus, ela se revela na Boa Nova, ela se apresenta, ela é esclarecida, ela se mostra, ela se manifesta. Quando o anjo diz assim, olha, que hoje na cidade de Davi nasceu o Senhor, Cristo o Senhor. Então é essa Boa Nova que na verdade está se falando aqui. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela na Boa Nova que nós ouvimos. De fé em fé. Fé aqui não é um sistema de crença, um conjunto de crença. Quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, qual é a tua fé? Qual é a fé que você professa? Ela quer que você diga um rosário de coisas que na verdade você acredita. Não se trata disso aqui também de jeito nenhum. Aqui, fé é o testemunho que vai sendo passado do indivíduo para o outro. É por isso que o texto diz assim, de fé em fé. Então eu tenho fé, eu passo a fé para o outro. Eu tenho fé, passo a fé para o outro. Eu tenho fé, passo a fé para o outro passa a fé para o outro. E assim o evangelho vai prosseguindo no dia a dia da gente. Como está escrito? Escrito aonde? Esse texto ele vem lá de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que é justificado por Deus, ele viverá pela fé. Ele não viverá pela justiça. Porque se nós fôssemos viver pela justiça, nós estamos atolados. Sem chance. Então a gente só pode viver por fé. Num livro que eu li a esse respeito essa semana, chamado Autoridade Bíblica Pós-Reforma, o autor diz assim, o sola fide se refere, por conseguinte, à forma pela qual os cristãos conhecem e tomam posse do presente que é Jesus Cristo, por meio das palavras humanas da Escritura. O só a fé, o sola fide, tá certo? Por conseguinte, ele se refere à forma pela qual os cristãos conhecem Jesus, tomam posse desse presente que é Jesus, por meio das palavras humanas que estão escritas nas Escrituras. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Então, só a graça, só a fé. Em terceiro lugar, como deixa dessa última frase aqui, evidentemente também só as Escrituras. Só as Escrituras. O que os reformadores estão dizendo é assim, a gente não precisa de mais nada além dessas coisas que eu estou citando aqui, tá? A gente só precisa da graça. A gente só precisa da fé. A gente só precisa das Escrituras. Abra sua Bíblia e leia comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Diz assim esse texto, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Quando nós olhamos para a história, para entendermos a história como um todo, quando nós olhamos para essa história da humanidade, nós percebemos claramente que em algum momento haveria necessidade de um processo de comunicação ser estabelecido. Isso seria inevitável. Em algum momento haveria de se criar uma espécie de diário da vida entre o homem e Deus, Deus e o homem. Não tem pessoas que escrevem um diário, né? Tal dia aconteceu assim, assim, assado, não sei o quê, aí registra tudo lá. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é o diário da história do homem com Deus e de Deus com o homem. Está entendendo? E aqui se atualiza toda a história de todo e qualquer homem que já pisou na face da terra. Inclusive a minha história, a sua história, a história de cada um de nós. É a nossa história que está aqui junto com Deus. É o nosso diário já escrito, já organizado, já editado, já colocado para mim, para você e para cada um de nós. Portanto, a respeito das Escrituras, a gente precisa entender algumas coisas. Em primeiro lugar, tem coisas na Escritura que não pode passar em branco de jeito nenhum. Tem peculiaridades que precisam ser destacadas. A Escritura é como se fosse uma âncora para a nossa alma, independente do clima que esteja aqui em cima no mar. Está entendendo? Vou dizer de novo. A Bíblia, as Escrituras, é como se fosse uma âncora na qual a gente se agarra, se sustenta, se mantém firme, independente se aqui em cima, na superfície do mar, tiver chovendo, tiver tempestade, tiver maremoto, tiver terremoto, pode ter o que for. Pode ter o que for. Mas a Bíblia é como se fosse essa âncora que nos sustenta se o tempo estiver bom, se o tempo estiver ruim. Se o tempo estiver adequado, se o tempo estiver transtornado para cada um de nós aqui, com certeza absoluta. Então, entenda o que esse texto vai dizer agora para mim e para você. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, toda a Escritura tem o sopro divino nela. Ou seja, o que ele está dizendo é assim, o sopro divino, lembra lá de Gênesis capítulo 1? O sopro divino é aquilo que traz vida. O sopro divino representa o Espírito Santo do Senhor. Então, quando eu digo que toda a Escritura é inspirada por Deus, eu estou dizendo assim, toda a Escritura, toda Escritura, ela é soprada pelo Divino Espírito Santo. Toda ela. E é por isso que a gente só precisa dela e de mais nada. É só a Escritura. Não precisa de nenhum outro livro. A gente precisa só desse diário da nossa história com Deus e nada mais além disso. Segunda coisa, ele vai dizer então, essa Escritura que é soprada, inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil para várias coisas, mas ela é útil para o ensino. Ou seja, ele está dizendo assim, o conhecimento que está aqui é essencial para o seu crescimento pessoal. O conhecimento que está aqui é essencial para o seu crescimento espiritual. Segundo, ele diz assim, é útil para o ensino, mas também para a repreensão. Ou seja, nós nos tornamos reprimíveis quando nós erramos. Então, quando nós erramos, nós vamos com certeza ser repreendidos. Mas essa repreensão, ela aponta para uma transformação de comportamento. Ela aponta para a necessidade de transformação. Repreensão aqui não significa carão para você ficar triste, amuado, com sentimento de culpa, não. Quando há uma repreensão, é porque há uma necessidade de transformação. Transforme-se, meu irmão. Em vez de ficar aborrecido,
transforme-se. Mas ela também é útil para a correção, diz o texto. Correção aqui significa correção de rumos, de caminhos, de rotas, de metas. Veja o caminho por onde você está andando e corrija se estiver errado, corrija se não estiver certo. Você talvez não seja repreendido porque você está nesse caminho inadequado, mas você precisa mudar de caminho, porque isso não vai dar bem lá na frente, e Deus está dizendo assim, olha, eu já sei que isso não vai dar bem lá na frente. Então muda, corrige a rota, a bússola, o norte, porque não está bom. E ele vai dizer, também é útil para a educação. Educação aqui é paideia, significa ser conduzido pela mão, ser conduzido pela mão no caminho da mente sadia. O pedagogo, que era o sujeito que dava origem a essa palavra paideia, é aquele indivíduo que pegava o menino pela mão e levava na escola, né? Todo bom pedagogo sabe disso, né? Então, pegava o menino pela mão e levava na escola. Então, o que o texto está dizendo assim, olha, esse texto aqui, ele é útil para você pegar alguém pela mão e conduzir no caminho sadio da mente dessa pessoa, certo? Ou seja, todo esse capricho tem como finalidade duas coisas. Tudo isso que ele está dizendo aqui. Essas escrituras são úteis. Na verdade, a palavra útil, que a gente está traduzindo aqui, palavra útil, no original é assim, toda a escritura, ela é lucrativa. No original grego é lucro. Toda a escritura, ela é lucrativa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Ou seja, ela traz lucro, ela traz benefício para quem usa essa escritura. Então, isso tudo tem duas finalidades. Primeiro, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Não é assim que termina o versículo aí? Ou então, noutra tradução, talvez mais adequada, que diz assim, toda a escritura, ela é útil para tornar o homem apto e perfeitamente preparado para toda e qualquer boa obra. Então isso aqui existe e a gente precisa somente disso aqui para que a gente, na verdade, se corrija, para que a gente se arrume, para que a gente se torne apto, para que a gente se torne perfeito dentro dos limites da perfeição e, ao mesmo tempo, nos preparar para toda boa obra, para aquilo que a gente precisa fazer. É para isso que a Bíblia importa. A Bíblia, portanto, diz aquele autor que eu li essa semana, ele diz assim, a Bíblia é suficiente para o uso que Deus faz dela, e não para outro uso qualquer que queiramos dar a ela. Amém? A Escritura basta. A Escritura basta para apreender Cristo e a vida cristã. Eu vou ler de novo, porque isso aqui tem uma relevância muito grande nos dias atuais, no tempo que nós estamos vivendo. Ele diz, a Bíblia, ou as Escrituras, ela é suficiente para o uso que Deus faz dela. Ponto. A Bíblia não foi feita para ser um livro de sociologia. A Bíblia não foi feita para ser um livro de pedagogia. A Bíblia não foi feita para ser um livro de ciências. A Bíblia não foi feita para nada disso. Para isso ela não é suficiente, porque ela não tem informações totalmente completas a esse respeito. Não é isso. Ela é o diário da minha vida com Deus e Deus comigo. E para isso ela é suficiente. Agora, a gente encontra hoje gente querendo atualizar a Bíblia. Isso. Não é assim? Os mais inteligentes, os mais sabichões, os mais, bam, olham para a palavra de Deus e dizem, não, um livro que foi escrito há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, um texto que na verdade foi escrito há 2.000 anos atrás,
não precisa ser atualizado hoje. Não precisa não, meu amigo. A Bíblia não precisa de defesa nenhuma de ninguém. Para o que ela se propõe e para aquilo que Deus a criou, ela é absolutamente suficiente. É por isso que ela não esconde erro de ninguém. É por isso que ela não se arvora em ser livro científico. Não. Não. É por isso que ela não esconde os problemas e as dificuldades da época de lá. É uma idiotice, na verdade, eu quero dizer. Não porque a Bíblia defende a escravidão. Claro que a Bíblia defende a escravidão. Defende a escravidão porque a escravidão naquela época era uma coisa absolutamente útil para as pessoas, da maneira como viviam. Qual é o idiota que hoje vai pensar que, na verdade, a Bíblia está defendendo a escravidão hoje? Isso é imbecilidade. Eu não preciso atualizar a Bíblia chamando Deus de mãe, como é a última novidade de um pregador famoso aqui no Brasil. Não preciso. Porque se eu tenho algum problema com o pai, eu preciso resolver esse problema com o pai, e não com um Deus chamado de mãe, para fazer uma capa, uma arrumação, um jeito para ser mais bonzinho, mais bonitinho. Se o meu problema é com o pai, eu tenho que resolver com o pai, diz a psicologia. E não com um Deus mãe, palatável, acolhedorzinho, sem figura de autoridade. A Bíblia, ela é suficiente para o uso que Deus faz dela e não para outro uso qualquer que queiramos dar a ela. Está entendendo por que isso é importante? Então não venha misturar a Bíblia com as crises atuais, os desconfortos atuais e as dificuldades atuais que a gente tem. A Bíblia nunca mandou matar ninguém, espancar ninguém por opção sexual. Nem nunca vai mandar. Mas a Bíblia também não vai dizer que as questões homoafetivas, elas são plenamente aceitas por Deus, porque isso a Bíblia não diz de jeito nenhum. Quer você goste e quer você não goste. Quarto lugar. Sola Cristo. Ou seja, somente Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, e leia comigo 1 Timóteo 2, 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se precisa dar em tempos oportunos. Ou seja, a Escritura é muito clara. Existia um conflito entre Deus e o homem e Deus. Existia um conflito entre Deus e o pecado do homem. Não era com o homem, mas o pecado do homem. E só existia um indivíduo que poderia ser esse mediador. Veja bem, o termo aqui é mediador. Não diz assim, porque há um só Deus e um só advogado de defesa do homem. Diz? Não. Aqui não diz assim, porque há um só Deus e um só promotor de justiça contra o homem. Diz? Não. A Bíblia não diz assim, existia um só Deus e um só juiz que vai julgar a causa entre Deus. Diz que é juiz, não diz que é advogado de defesa, não diz que é promotor, não diz que é juiz, mas diz assim, só existe um mediador. Eu já fiz curso para ser mediador. É bem legal, é bem interessante. Mas a função do mediador é fazer com que as coisas se arrumem, se conectem, se organizem, sem precisar de advogado de defesa, sem precisar de promotor, sem precisar de juiz. O mediador é o indivíduo que vai propor soluções para as partes que estão em conflito. Está entendendo o que eu estou dizendo? E se há alguém que tem autoridade para ser mediador, para intervir nesse conflito entre Deus e o homem, esse indivíduo se chama Jesus Cristo.
Ele é o verdadeiro intermediário. Na linguagem do original grego aqui, é a palavra conector. Jesus Cristo é o conector, é aquele que conecta as partes, que liga as partes, que junta as partes. Ele é o indivíduo que consegue ser o intérprete dos dois lados. E a gente, quando faz o curso de mediador, a gente aprende isso. Eu tenho que interpretar o que um pensa, eu tenho que interpretar o que o outro pensa, eu tenho que juntar isso aqui simplesmente num pensamento que seja comum e viável para todos. Ele é um meio de comunicação, ele é um reconciliador das partes que estão em atrito nessa hora. Então, qual é a outra pessoa que poderia ocupar esse cargo melhor do que Jesus Cristo? Me diga aí. Não tem. Agora vamos para o versículo. Primeira frase do versículo. Porque há um só Deus. Sim, um e somente um Deus. Não existe dois deuses. Não existe uma assembleia de deuses. Não existe um Olimpo de deuses. Não existe. Então, só existe um só Deus. E também um só mediador. Um só mediador. Não existe santos no meio do caminho, tá ligado? Que tem gente que acha que os santos são mediadores, né? Tem gente que acha que os santos ocupam esse passo, né? Santo Antônio, Santa Maria, santo não sei o que, santo não sei o que mais lá. Eu vou ao santo para o santo interferir a Deus por mim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só tem um mediador, que se chama quem? Jesus Cristo, homem. Não existe guru no meio do caminho, não existe. Não existe anjo no meio do caminho, não existe querubim no meio do caminho. Nenhum desses é mediador. Então, o que o texto está dizendo é, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e a humanidade. Só Cristo. Ninguém além de Cristo. Ele que disse uma vez assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem é que está no meio do caminho? Jesus Cristo. Ele é o intermediário. Ele é o meio. Agora, o texto diz assim, presta bem atenção, presta bem atenção, presta bem atenção, presta bem atenção, porque o texto diz assim, e há um só mediador, Jesus Cristo, aliás, Cristo Jesus, o quê? Homem. Homem. Sabe o que aqui está dizendo? Que ele é o perfeito mediador, porque ele sabe o que é ser Deus, porque ele é Deus, e ele sabe o que é ser homem, porque ele é homem. Então, se existe um conflito entre essas duas partes, quem é o cara que entende um, quem é o cara que entende outro? Ele se chama Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo Deus. Se fosse só Jesus Cristo Deus, ele jamais ia entender o que é o homem, suas fraquezas, fragilidades, problemas, limitações. Se fosse só Jesus Cristo homem, ele não saberia o que é ser Deus. Mas ele, Jesus, possui as duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E por isso ele pode ser o perfeito mediador entre Deus e o homem. Não me procure nenhum esfarrapado, pelo amor de Deus, para colocar nesse meio do caminho, não. Por mais perfeitos que seja o diplomata que o mundo já viu, ele não vai conseguir intermediar essa relação de forma alguma. Só Jesus Cristo, homem. Ele e mais ninguém. Sabe por quê? Porque, como diz Atos capítulo 4, versículo 12, a gente lê assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém e amém. O solo Cristo significa que não precisamos de profetas mais. Não precisamos de nenhum profeta para nenhuma revelação agora mais. Não precisamos de nenhum corpo sacerdotal, de nenhum sacerdote para fazer uma propiciação pelos nossos pecados. Significa também, o solo Cristo, que nós não precisamos de nenhum rei para governar a igreja. Amém, meu irmão? Nem profeta, nem sacerdote, nem rei é mais necessário. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Está entendendo os solas agora? Você está entendendo? Quais foram que nós vimos até agora? Só a graça, só a fé, só as Escrituras e só Jesus Cristo. Por último, só lhe deu glória, ou seja, glória só a Deus. Glória só a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 e 32. O texto diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Não. Nós temos ouvido aqui na nossa igreja que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o que mesmo? Moisés agora vai ficar chateado. Vai ficar muito chateado. E domingo ele vai falar disso de novo. O cristianismo, ele já disse aqui várias vezes, não é uma religião, é um estilo de vida. É um estilo de vida. E eu acrescentaria que se esse estilo de vida tivesse que ter um nome, ele seria para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. É esse o estilo de vida que nós precisamos viver, meu irmão. É para e tão somente a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que é que o verso está dizendo aqui para a gente? Vamos rapidamente analisar esse verso. Portanto, se vocês comem ou se vocês bebem, sabe o que isso quer dizer? Ele quer dizer assim, portanto, das coisas mais simples às coisas mais complicadas e complexas, ou fazer qualquer outra coisa, como diz o texto aqui, faça tudo para a glória de Deus. Não importa se é a simplicidade de você estar participando de uma refeição e daqui a pouco a gente vai participar da nossa refeição magna, que se chama de ceia do Senhor. Não importa se é uma refeição, se você está bebendo, se você está fazendo qualquer outra coisa, se você está trabalhando, se você está estudando, se você está fazendo qualquer outra coisa, não importa. Importa que você faça isso para a glória de Deus. Eu estou varrendo minha casa, mas eu estou varrendo a minha casa para a glória de Deus. Eu estou participando da construção de uma nave espacial que vai para Marte, mas é para a glória de Deus. Está entendendo? É para a glória de Deus. E ele conclui dizendo aqui, façam tudo, radicalmente tudo, para a glória de Deus. A perspectiva contrária a isso, sabe qual é? A gente vai encontrar em Gênesis, capítulo de número 11, versículo 4. Os homens viram que a terra estava tudo em paz, estava tudo maravilhoso e fantástico. Quando tudo está muito tranquilo, né, Gerson? Quando tudo está muito, muito assim, numa vibe boa,
os homens inventam alguma coisa para encrencar, né? Para, enfim, desarrumar o que está arrumado. E eles disseram, venham, vamos construir uma cidade, diz o texto aí do versículo 4. E uma torre cujo topo chega até os céus. E tornemos o nosso nome célebre. Ou, como diz no original, vamos fazer o nosso nome quando a gente construir essa torre, para que a gente não seja espalhado pela face da terra. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Para eles não serem espalhados pela face da terra, bastava que eles tivessem tomado a decisão de continuar onde eles estavam, e nada mais do que isso. Não precisava construir uma cidade, não precisava construir uma torre que fosse bater no céu como eles queriam. Mas a verdadeira motivação está no meio do verso, quando ele diz o quê? Vamos construir uma torre que chegue ao céu, para que a gente possa fazer o nosso nome. Para que o nosso nome fique célebre. Para que todo mundo conheça a gente, para que eu tenha mais likes, para que eu seja o indivíduo mais seguido do YouTube, para que eu seja o cara mais seguido, mais influencer que pode existir hoje. Então vamos construir as nossas torres de Babel, que nos deixe lá em cima, no topo, onde todo mundo veja a gente, onde a gente chame a atenção de todo mundo. Porque o que interessa é o quê? Ter o nosso nome em neon. Aí Deus olha e diz assim, se esses caras fizerem isso, não haverá mais limite para o que esses caras estão pensando de fazer. Então vamos acabar com esse negócio aqui, e Deus acaba com a festa, fazendo com que as línguas se tornassem diferentes. Não houve um terremoto, não houve um maremoto, não houve aviões que Deus mandasse do céu para derrubar as torres pela raiz, nada disso. Nenhuma violência. Bastou, na verdade, misturar as línguas. E daí em diante ninguém se entendeu mais. Mas os homens continuam querendo chegar no topo, não continuam? Continuam. Do mesmo jeito, querendo construir as suas torres de Babel, para se colocarem lá em cima dos outros e tornar os seus nomes célebres. Eu quero concluir esse ponto com mais uma frase daquele livro que eu citei, que diz: o que glorifica a Deus não é o evangelho da prosperidade. Veja bem, o que glorifica a Deus não é o evangelho da prosperidade, e sim o evangelho da universalidade. A saber, a reunião das igrejas, pura e simplesmente protestantes, do Oriente e do Ocidente, episcopais e batistas, pentecostais e presbiterianos, que se sentarão à mesa do reino de Deus e ali festejarão as riquezas insondáveis de Cristo. Contudo, ainda não chegamos lá. Mas a gente vai chegar daqui a pouco, né? Se existe alguém aqui presbiteriano, pentecostal, episcopal, vai ser convidado a participar da mesa do Senhor dentro de breves instantes, nesse instante. Por isso, queridos, eu quero finalizar. Dizendo para vocês o seguinte: desculpem o transtorno, mas nós vivemos em reforma e precisamos nos reformar a cada dia. Precisamos nos desmanchar e montar de novo a cada dia. Agora a gente faz isso acreditando que somente a graça, acreditando que somente a fé, acreditando que somente a Escritura, acreditando que somente Jesus Cristo, acreditando que somente precisamos da glória a Deus e a mais ninguém. 5 coisas que são fundamentais para que cada um de nós se reforme.
A graça, a fé, as Escrituras, Cristo e a glória a Deus que a gente precisa dar. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.